Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs, nós rezamos diretamente da paróquia São Paulo Apóstolo e queremos trazer para o altar do Senhor nossas preces, nossas intenções, pedindo a Jesus que nos ajude, que o Senhor nos dê alegria de, sentados à sua mesa, sermos por Ele alimentados. Assim, agradecemos você que sintoniza conosco, da sua casa, reúna a sua família, silencie o seu coração e unamos os nossos corações numa única voz, elevemos ao Senhor o nosso hino de louvor, a nossa ação de graças nesta missa da ceia do Senhor. Iniciemos a nossa Santa Missa. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está a nossa vida e ressurreição. Foi Ele que nos salvou e libertou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, nós queremos pedir a Jesus que firme os nossos passos, agora que iniciamos o Tríduo Pascal. Queremos, ao redor desta mesa, receber do Senhor um mandamento novo, o mandamento do amor. E assim, o Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama também à conversão. No instante, peçamos: só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Nas mãos do Senhor nosso Deus, apresente a sua prece, suas intenções. Tudo aquilo que trazemos no nosso coração entregamos no altar do Deus da vida. Juntamente com as intenções do nosso coração, rezamos o 7º dia de Jamil Braz de Queiroz. Rezamos o 7º dia do seu amado. Rezamos pelo aniversário de Márcia Carvalho. E queremos, neste dia da Eucaristia e do sacerdócio, rezar por todos os sacerdotes, por todos os padres da nossa diocese, trazendo para o altar em especial os padres que sofrem, os padres que estão passando por necessidades, os sacerdotes enfermos. Colocamos no altar do Senhor e pedimos que Deus possa sustentar, conceder à sua igreja santos e abundantes sacerdotes. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até ao dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e as travessas da porta nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que havereis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos responder a esta palavra rezando juntos o refrão do Salmo. Rezaremos: o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Vamos rezar juntos, meus irmãos? O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos e seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue,
o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos ao Santo Evangelho. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia a quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, iniciamos com esta celebração eucarística o solene Tríduo Pascal, a festa mais importante de nosso caminho de fé, a grande referência do que significa ser cristão, o coração pulsante da nossa experiência de Deus.
Iniciamos hoje o tríduo, iremos viver a paixão do Senhor e também a sua ressurreição. A perspectiva e o acontecimento da paixão e da ressurreição, Jesus, de algum modo, já o antecipa. E ao instituir a Eucaristia, institui e segmenta, fortalece, dá bases sólidas à sua permanência entre nós. O passo constante de Deus ao encontro da condição humana, o passo constante do Senhor que vem para ensinar ao homem o caminho e o viver, a proposta do reino de Deus, se torna pleno, se torna completo, total, com a entrega de Jesus. Deus se aniquila, se faz pequeno, quando assume a condição humana, e se torna ainda menor quando assume a Eucaristia. O Senhor se torna pão, se torna vinho, corpo e sangue, presença total e completa de Deus entre nós. Tudo isto para nos libertar, conceder-nos a graça de uma nova passagem, da morte para a vida, do sofrimento para a paz, do desespero para a esperança. A experiência da instituição da Eucaristia é exatamente o convite para uma vida nova que o Senhor oferece a todos nós. Jesus esperou ardentemente estar com os seus discípulos. Era o desejo do Senhor cumprir totalmente a vontade e o querer do Pai. E aí nós reconhecemos e encontramos qual é o desejo de Deus para nós: permanecer conosco e que nós permaneçamos junto dele. E ao permanecer junto de Deus, nós somos convidados a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, a nos conformarmos cada vez mais com o seu ser. E Jesus não nos pede apenas, Jesus nos mostra como fazê-lo. Jesus conhece o coração humano porque é também humano. E ao conhecer este coração humano, ao saber como é este mesmo coração, Jesus mostra a este coração humano os passos que precisa assumir. Partilha conosco da sua vida, partilha conosco daquilo que é seu, para que nós também tenhamos a coragem de partilhar a nossa vida com a presença de Deus e levá-la também aos irmãos e às irmãs. Jesus, quando coloca-se aos pés dos seus discípulos, e aqui nós podemos encontrar o grande sinal, e é interessante que a igreja coloca exatamente no dia da missa da ceia do Senhor, não diretamente como ponto principal no Evangelho, o texto da instituição da Eucaristia, mas coloca o lava-pés. Ali é que nós encontramos o que significa verdadeiramente a comunhão com Deus. A plena comunhão com o Senhor é ter a coragem e a ousadia de colocar-se a serviço do irmão e da irmã, de colocar-se a serviço daquele e daquela que o Senhor confia à nossa vida. Jesus não hesita de ir aos pés. Jesus não hesita de colocar-se totalmente a serviço. E o faz porque ama. Isso é comunhão, isso é Eucaristia, é viver de um modo profundo o amor que Deus tem por nós. E Jesus o vive no amor do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, da entrega completa de um para com o outro. Colocar-se aos pés é assumir o modo de ser de Jesus. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser grande, que seja pequeno.
e seja aquele que serve ao seu irmão e à sua irmã. Nós percebemos e notamos no Evangelho que Pedro não quer permitir que Jesus faça isso. Ainda não havia compreendido totalmente a missão de Jesus. Ainda não havia entendido totalmente o que é que significava realmente ser discípulo. Encarava, percebia, via ainda o Mestre como um grande Senhor que deveria ser servido. Ainda não compreendera o que é que significava a missão. Ainda não compreendera totalmente, só depois da paixão, só depois da cruz, só então é que compreenderá o gesto que Jesus realizou. Só então, no caminho, é que se dará conta de quem é este Senhor. Precisa ainda de conversão, precisa ainda de uma vida nova. Por isso o nosso coração se tranquiliza, porque à medida que nos aproximamos da Eucaristia, vamos percebendo as incongruências e imperfeições do nosso viver, mas vamos permitindo que o Senhor forme de um jeito novo o nosso modo de ser. Vamos experimentando a novidade que Jesus nos traz. Ao instituir a Eucaristia, Deus permanece intimamente ligado a cada um dos seus discípulos de um jeito único, de um jeito ímpar, alimentando e nutrindo verdadeira e profundamente cada um dos filhos e filhas de Deus. Ao se fazer pequeno, o Senhor engrandece a nossa condição, para que nós nos tornemos grandes a partir do amor, a partir do serviço, a partir da entrega, a partir da doação. Que o Senhor nos ajude neste caminho. E ao instituir o sacerdócio, nós agradecemos e bendizemos a Deus, porque de um modo tão igual, de um modo tão grandioso e tão generoso, vem ao encontro da humanidade para permanecer com ela. Divide de um modo ímpar a sua própria natureza. Faz participantes do seu próprio sacerdócio alguns para o serviço do povo santo de Deus. Deus é generoso, não olha para as nossas fraquezas, mas reconhece aonde nós podemos chegar. Rezamos por todos os sacerdotes, para que continuem firmes na missão, fortalecidos pela graça de Deus e amparados pela misericórdia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Irmãos e irmãs, com fé e esperança, apresentemos ao Pai as nossas preces através da oração da nossa comunidade. Depois de cada prece, de cada intercessão, nós rezaremos juntos: santificai-nos, Senhor, com o vosso amor. Vamos rezar juntos, meus irmãos? Santificai-nos, Senhor, com o vosso amor. Senhor, vós que lavastes os pés dos apóstolos, tornai a igreja melhor servidora dos pobres e mais acolhedora dos que a procuram, nós vos suplicamos. Santificai-nos, Senhor, com o vosso amor. Vós que sois o nosso Redentor, concedei aos vossos fiéis se associarem cada vez mais à vossa paixão e experimentar a força da vossa ressurreição, nós vos suplicamos.
santificai-nos, Senhor, com o vosso amor. Vós que celebrastes a ceia com os discípulos, ajudai vosso povo a valorizar as celebrações dos vossos mistérios e delas participar de forma consciente e plena. Nós vos suplicamos, santificai-nos, Senhor, com o vosso amor. Vós que destes a vida livremente e por amor, animai-nos a ser presença compassiva junto aos pobres e aos que sofrem. Nós vos suplicamos, santificai-nos, Senhor, com o vosso amor. Vós que sentis a morte de vossos amigos, tornai o corpo de nossos irmãos e irmãs falecidos semelhantes ao vosso corpo glorioso. Nós vos suplicamos, santificai-nos, Senhor, com o vosso amor. Deus nosso, refúgio e força, que sois a fonte da compaixão, atendei às súplicas de vossa Igreja, para alcançarmos com segurança o que pedimos com fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com o pão e o vinho, coloquemos no altar o nosso desejo de servirmos aos irmãos e irmãs. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne, imolada por nós, é o alimento que nos fortalece. Seu sangue, por nós derramado, é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho,
sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Arnaldo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos do vosso filho Jamil Braz de Queiroz, que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que Ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Concedei-lhe a graça de contemplar a vossa face. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, os que foram sepultados nos últimos dias e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor
esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, eu serei salvo. Este é o corpo que será entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, diz o Senhor. Todas as vezes que o receberdes, fazei-o em minha memória. Meus irmãos e irmãs, nós somos convidados a, no silêncio do nosso coração, na nossa casa, a realizarmos a nossa comunhão espiritual. Neste dia em que o Senhor nos convida a sentar-se à sua mesa, a tomarmos parte no banquete sagrado, peça ao Senhor que Ele visite a sua casa, o seu coração. O Senhor que quer celebrar a Páscoa na nossa vida. Peça a Jesus que Ele te alimente e te sustente. E diga a Jesus: eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Em silêncio, façamos a nossa comunhão espiritual. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho,
Dai-nos ser eternamente saciados na ceia do seu reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós agradecemos você que celebrou conosco esta quinta-feira na ceia do Senhor. A Igreja entra agora na morte, no mistério da entrega de Nosso Senhor. Após a Santa Missa, o altar será desnudado, o sinal de que amanhã o sacrifício não será oferecido. Não teremos a Santa Missa, porque a Igreja faz memória ritual da morte, da entrega de Nosso Senhor. Que você possa viver amanhã este dia de oração, de jejum, de abstinência de carne, de meditação na morte, na entrega do Senhor. Ele se entregou por nós. Que você possa rezar: Ele se entregou por mim. Ele se entregou por toda a humanidade. Deus me ama. Que você possa nesta noite, amanhã, no sábado, meditar sempre esta verdade. O Senhor se entrega na Eucaristia, na espécie do pão e do vinho. Entregou a sua vida na cruz por cada um de nós. Esta é a prova do seu amor. Que na sua casa, se você ainda não fez, na noite de hoje, agora ainda é possível fazer. Realize o rito do lava-pés aí na sua casa. A Igreja não realizou hoje aqui, mas você pode fazer aí, lavando os pés dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais, daqueles que convivem com você. Faça esse gesto bonito. Nós queremos dizer: eu quero servir-te, eu quero te ajudar. E este serviço da nossa casa é estendido a tantos outros irmãos e irmãs que nós encontramos pela nossa vida. O símbolo do lava-pés reflete este desejo de nosso coração que quer servir. Que você faça aí na sua casa, de modo muito simples, com aquilo que você tem, com aqueles que estão aí. Você que já preparou a sua bacia, a jarra, a sua toalha, você que preparou o seu altar e está rezando este tríduo pascal junto do seu altar. Que você não se esqueça desta entrega do nosso coração. Amanhã, às 15 horas, às 3 horas da tarde, aqui da Igreja Matriz, realizaremos a ação litúrgica da adoração do Cristo na cruz. Tenha junto de você amanhã uma cruz. A Igreja vai apresentá-la. Nós somos chamados a contemplar o mistério da cruz. Então que você reze conosco, tendo a cruz na sua mão, para que você possa beijar aí da sua casa também a cruz. Não se esqueça, amanhã é o dia de oração, de silêncio, de meditação neste amor. Ele se entregou por mim. Que você sintonize amanhã, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Mas reze também pela televisão, pela TV Aparecida, Canção Nova, Século XXI, TV Pai Eterno, inúmeras emissoras aqui do nosso Brasil ou pela internet. Elas transmitem diversas orações amanhã. Participe delas também. Tenhamos o nosso coração muito unido ao nosso Deus. Não podemos estar todos aqui na igreja fisicamente, mas estamos espiritualmente. Em cada banco que aqui está também a sua família. E trazemos para o altar suas preces, suas intenções. Que iniciemos agora o tríduo pascal com esta Santa Missa, com este desejo de chegarmos ressuscitados, porque o Senhor vive
entre nós. Nós vamos pedir a bênção de Deus, que você continue rezando aí da sua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.